Olá, amados irmãos e irmãs. Com muita alegria nos reunimos hoje no dia 28 de março. Hoje é quinta-feira. Damos início nesta noite ao Tríduo Pascal, o grande mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje celebramos, sobretudo, a missa da Ceia do Senhor, também conhecida como a missa de lava-pés. Nesta celebração, vamos vivenciar o grande mistério da instituição da Eucaristia, o Senhor que se dá como alimento a cada um de nós. O pão não é mais pão, é para nós o corpo de Cristo. O vinho não é mais vinho, é para nós o sangue de Cristo. Nova e eterna aliança para a remissão dos pecados, para nos resgatar. E esta comunhão se dá, sobretudo, a partir do serviço. Se eu, vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés uns dos outros, fazei isto também. O Senhor nos convida a lavarmos os pés uns dos outros, como gesto de serviço, de entrega, como irmãos. Amados irmãos e irmãs, é nesta celebração também que nós celebramos o grande mistério da instituição do sacerdócio. Nosso Senhor Jesus Cristo constitui os bispos, os padres, por meio desta celebração. Reze pelo seu padre no dia de hoje. Reze pelos padres, pedindo que o Senhor os guarde, os conserve, os faça santos para servir o povo que Deus os confiou. Percebe quanta coisa maravilhosa celebramos hoje, no início deste Tríduo Pascal? Portanto, amado irmão, amada irmã, não se canse agora. É hora de pedir ao Deus da vida ainda mais ânimo e coragem para vivermos bem esse Tríduo Pascal. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido, nos dê uma força. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. E o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu:
Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, pois já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A oração coleta, amados irmãos e irmãs, nos diz no dia de hoje: Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho unigênito, ao entregar-se à morte, deu à sua igreja um novo e eterno sacrifício como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, nós celebramos hoje este grande mistério do novo e eterno sacrifício como um banquete do amor de Deus para conosco. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 8, e depois versículos de 11 a 14, narra a festa judaica antiga, sobretudo o contexto do povo do Egito, que celebra a Páscoa às pressas, com pão sem fermento, pão asmos, que faz então o cordeiro, como é pedido, pelo próprio Moisés, em nome de Deus, e unge as portas com o sangue do cordeiro. Então, diz a palavra: o sangue servirá de sinal nas casas onde estiverem. Ao ver o sangue, passarei adiante e não vos extinguirá a praga, e não vos atingirá, melhor dizendo, a praga exterminadora que eu irei ferir a terra do Egito. Então, fala do anjo de Deus, o anjo de morte que passa pelo Egito ferindo os primogênitos. Na casa que ele chega e vê, então, o sinal do sangue no marco da porta, ele passa adiante. Ele não faz nenhum mal. Então, este sinal do sangue do cordeiro nas portas vai chegar à plenitude de sentido, sobretudo, a partir da entrega de Jesus. Jesus, o Filho de Deus e Senhor nosso, se entregou por amor a cada um de nós, se dando como vítima sem mancha, sem mácula, em favor de cada um de nós. Era necessário, no Antigo Testamento, uma vítima em que o sacerdote se unia a ela, metade oferecendo a Deus por sacrifícios e outra metade consumindo-a, dizendo: aquilo que te ofereço agora faz parte de mim, Senhor. Olha a iniciativa de Deus. Ele veio ao nosso encontro, assumiu a nossa carne, a nossa natureza humana, se deixou ferir de morte por amor a mim e a você. Porque Jesus viveu em tudo nesta vida a plenitude da vida humana, exceto o pecado. Ele verdadeiramente é Deus, mas verdadeiramente também é homem. Deus e homem. As duas naturezas coexistem em Jesus. Ele se deixa ferir de morte por cada um de nós.
Não é mais o sangue de bodes e carneiros, é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda leitura, amados irmãos e irmãs, se encontra na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. E aqui nós temos, amados irmãos e irmãs, a mais antiga narrativa da instituição da Eucaristia. Ela é mais antiga do que o próprio Evangelho. Se nós temos consciência das palavras da instituição da Eucaristia por meio dos Evangelhos, a Igreja nos faz questão de hoje, na instituição da Eucaristia, ouvir esta narrativa pelo apóstolo São Paulo, ou seja, a mais antiga narrativa que nós temos nos escritos sagrados, por volta do ano 53, 63, se não me falha a memória, antes dos evangelhos serem escritos. E o que diz essa narrativa? São Paulo nos diz assim: irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que vos transmiti. Na noite em que foi entregue o Senhor Jesus, tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Então o sacrifício incruento, de nosso Senhor Jesus Cristo pela celebração eucarística. Então hoje nós vivemos esse grande mistério e a Eucaristia ela precisa se tornar em nossa vida ação. Por isso o Evangelho nos fala do lava-pés. Jesus está para celebrar a ceia. Todos os 12 estão com ele ali. E antes de viver então a ceia, há este gesto de lavar os pés. Percebe quantas iniciativas de amor o Senhor dispensou, vivenciou, para que Judas não fosse adiante, para que Judas não o entregasse? Entenda, Jesus já estava jurado de morte. A cruz já era iminente. De qualquer forma, os sumos sacerdotes iriam procurar uma maneira de matar Jesus. Por isso, o Senhor tentou de todas as maneiras possíveis para que Judas não fosse adiante com o seu plano dele entregar Jesus. Porque essa é uma dor profunda. Jesus foi entregue por um amigo. Dói as palavras de Jesus quando no Horto das Oliveiras ele diz: Judas, é assim que entregas o Filho do Homem? Com um beijo. Judas dá um beijo no rosto para dizer: é este, pode levar. Mais tarde, amados irmãos e irmãs, uma mística, hoje conhecida como beata na igreja, Madre Pierina de Michele, em uma sexta-feira da Paixão, às 15 horas, na igreja, houve uma súplica, um clamor profundo de Jesus que lhe dizia: ninguém vai dar-me um beijo de amor para reparar o beijo de traição que Judas me deu? E na inocência de criança, ela tinha uns 12 anos mais ou menos na época, ela achava que todos tinham ouvido este apelo de Jesus. Mas o apelo foi ao seu coração. Hoje, cada um de nós, tendo a oportunidade de ouvir esse relato, também somos convidados a consolar o Senhor, a dizer o que ela disse: tenha paciência, Senhor.
eu lhe darei este beijo de amor para vos consolar, para reparar o beijo de traição de Judas. Que o Senhor nos ajude neste tempo, neste caminho que vivenciamos e adentramos para o tríduo pascal, a graça de abrir o coração e aurir dos frutos da graça necessária para esta boa, santa vivência da Páscoa. Logo após a celebração, lembrando então, a estrutura da celebração se dá como uma celebração estacional, normal. Nós temos os ritos iniciais, como de costume. Na celebração, nós temos o rito de lava-pés, logo após a homilia. Terminado o rito de lava-pés, nós seguimos, como de costume, aquilo que é a estrutura da celebração. Lembrando, na celebração de hoje, nós proclamamos e cantamos o Glória. Cantamos, logo em seguida nos silenciamos, para cantá-lo de novo na vigília pascal. Vivemos a liturgia eucarística, como de costume, mas depois do oremos pós-comunhão, nós não damos a bênção final, porque a missa não termina. A celebração, amados irmãos e irmãs, a celebração que hoje iniciamos vai concluir-se somente no sábado. Então, nós concluímos a celebração com o transladado. Nós vamos levar as espécies eucarísticas para um lugar à parte, fora da igreja, para que possamos ficar em vigília, para que possamos estar com o Senhor. Aqui em nossa paróquia, sobretudo, nós vamos viver essa experiência do término da celebração até por volta da meia-noite. Então, um primeiro momento todos juntos e depois nós vamos estar organizando entre movimentos e pastorais. No outro dia, pela manhã, a partir das 7 horas da manhã, retoma-se então, amados irmãos e irmãs, esse momento de vigília junto ao Senhor. Mas para que tudo isso, Padre? Nós precisamos estar com o Senhor. Nós precisamos vigiar com Ele. Porque na sexta-feira, às 15 horas, vamos contemplar o mistério do amor de Deus para conosco. Jesus se entrega numa cruz, se deixa ferir e morre por amor a cada um de nós. É o único dia em que não celebramos missa em lugar nenhum. Celebramos a celebração da palavra e a exaltação da Santa Cruz com distribuição da Eucaristia. Então que possamos viver bem este tempo oportuno para aurir a graça de Deus. Procure na sua paróquia o horário da missa, participe, não deixe de viver este tempo oportuno em sua vida. É a celebração, a mãe de todas as celebrações, o tríduo pascal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.